Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é inovação tecnológica e avaliação. Hoje a tecnologia tem sido vista como um dos fatores mais importantes para promover a inovação, a competitividade e a produtividade. O desenvolvimento baseia-se cada vez mais em ciência e tecnologia. Nesse contexto, a inovação é um fator decisivo. Dela depende o ritmo de desenvolvimento dos países, a maior ou a menor competitividade das empresas e o posicionamento do Brasil no mercado internacional. Neste programa, vamos fazer uma análise da importância da inovação tecnológica, sua relação com competitividade e desenvolvimento. Nossa referência principal será o Brasil, o nosso país. O nosso convidado é o professor Hudson Amaral, professor da Universidade Federal, que acaba de voltar de um pós-doutoramento na França, onde analisou exatamente essa problemática. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, boa noite aos telespectadores. Qual a importância da inovação tecnológica na promoção do desenvolvimento econômico? Bom, eu diria que a inovação, desde a mudança que nós tivemos da maneira de produzir, de se pensar lá no mercantilismo, ele vem a cada momento crescendo e mostrando que a importância da questão da inovação, inclusive da transferência de tecnologia, tá, nas décadas seguintes. E a gente tem observado também que, a partir da década de 60, nós tivemos um avanço muito mais rápido nesses aspectos da tecnologia. Tá? A informática tem sido um exemplo disso. Nós falamos em várias revoluções tecnológicas, aliás, industriais. A primeira teria sido da máquina a vapor, o uso do carvão, a indústria têxtil, do ferro, do aço, ferrovia. A segunda e a terceira, professor? Bom, eu diria que a segunda ela surge justamente com a Primeira Guerra Mundial, onde que nós temos um desenvolvimento tecnológico em alguns setores da economia, como química, a própria indústria bélica, a indústria farmacêutica. Eletricidade, petróleo, exatamente. E depois ela se revigora na Segunda Guerra Mundial, onde nós temos aí, além das descobertas, o domínio do átomo pelo homem, que, querendo ou não, foi uma grande inovação tecnológica. E, evidentemente, a partir daí, nós começamos a usar essas técnicas que muitas das vezes a gente diz que inovação, né, ela é apenas ligada à questão de patentes, marcas, mas não, inovação ela está ligada a qualquer tipo de novidades que se traz dentro de um processo produtivo, por exemplo. A hora que eu mudo, né, o meu processo produtivo, eu estou trazendo uma inovação. Inovação ou invenção? Bom, aí é uma questão que nós temos aí diversos autores, né, que trabalham essa questão do conceito de inovação de forma muito diferente. Sim. Por exemplo, inovação, para alguns autores, é considerado como algo de novo, algo que se desenvolveu e está colocando pela primeira vez para o contato, né, para o uso da sociedade. Outros autores acham que não, que inovação significa a primeira vez que eu uso essa tecnologia. Tá? Então, nesse contexto, aí nós poderíamos ter duas vertentes, duas abordagens para a inovação. E faz muito diferença do ponto de vista do desenvolvimento econômico o uso de uma ou da outra? Não, eu acho que as duas são fundamentais para o crescimento de um país. Sim. Tá? Porque muitas das vezes não é uma inovação recente, mas quando ela é utilizada pela primeira vez, ela pode agregar valor, sim, a uma economia. Sim. De um país. Muitos autores estão falando hoje na quarta revolução industrial, que seria da inteligência artificial. É isso mesmo? O que o senhor percebeu, digamos, na Europa? Que tendências que vão nessa direção? Eu prefiro trabalhar esse conceito, né, como a questão do desenvolvimento do capital intelectual. Tá? Eu prefiro usar o termo capital intelectual, que ele é mais abrangente. Ele não, tá? Então, o que nós temos, exatamente o que você está dizendo, seria uma quarta revolução, é exatamente isso. Saber utilizar essas tecnologias de forma eficiente e eficaz.
Sim. Muitas pessoas veem na crise exatamente uma oportunidade de crescimento. Que inovações tecnológicas e produtivas estão em andamento em função da crise econômica de 2008 e que o senhor tenha eventualmente observado no seu pós-doutoramento na França? Bom, na realidade a gente poderia trabalhar com dois aspectos, tá? Essa questão da inovação no sentido de trazer realmente ganhos para a economia, tá? Mas como você mesmo disse, o mundo está em recessão, né? Com o problema da crise de 2007, 2008. Isso acabou fazendo com que muitas dessas tecnologias, né, dessas inovações, elas não pudessem ser ainda implementadas. Tá? Isso reduziu também a questão dos investimentos. Então, nós temos muitas dessas inovações que estão ainda, eu diria, na prateleira, tá? Pronta para poder, a hora que você tiver um novo crescimento, elas poderem ser introduzidas aí nos países, né? Em geral, na época da crise, é o momento que se gesta as novas reestruturações produtivas. Isso. Deu para perceber alguma tendência nessa direção, professor? Olha, o que que eu observei nesse período que eu fiquei, principalmente na França, foi a ideia, tá, de trabalhar a inovação, né, não como a inovação em si, mas ela dentro de um ecossistema de inovação. Sim. O que eu estou querendo dizer com esse ecossistema de inovação? Significa que você pensa a inovação, tá, dentro de vários ângulos, né, ou várias abordagens. Abordagem do capital humano, abordagem do comportamento da organizacional, em função da própria identidade da organização, dos aspectos de políticas públicas, né? E o aspecto mais importante que tenho observado lá fora é a questão da preocupação territorial. Sim. Tá? Então, nesse sentido, um país como a França é dividido em regiões e cada região teria uma certa especialidade dentro dessa nova visão? Exatamente. O que acontece é exatamente isso. Você tem as regiões onde cada região ela tem um desenvolvimento de inovação e tecnologia, tá, em que ela domina. Então, o governo ele concentra os investimentos exatamente nesses polos, vamos chamar de polos, né? Que contribuiriam para o crescimento local e também o crescimento nacional. Essa é uma tendência só na França ou se vê em toda a Europa? Na Europa a gente observa isso, tá? Mas países, por exemplo, como a Alemanha tem trabalhado isso, a própria Inglaterra e outros países. Mas países onde, eu diria, a economia ela está um pouco perturbada com a crise, tá? Isso tem trazido um pouco maior dificuldade para esses países. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a inovação tecnológica no Brasil e também falar se essa nova revolução industrial está exatamente qual a sua influência ao nível do emprego e da qualidade do emprego. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema inovação tecnológica e avaliação. No primeiro bloco, nós relacionamos inovação tecnológica com desenvolvimento, competitividade. Fizemos menção às revoluções industriais, as várias delas, e mencionamos também a quarta revolução industrial, que seria do capital intelectual. Capital humano. Capital humano. Isso. Né? Com essa quarta revolução, que alguns falam também em inteligência artificial, como é que fica o emprego, professor? Bom, eu diria que nos países que estão preparados para isso, tá, não há preocupação, porque as pessoas, mesmo com essa nova tecnologia, essa nova, o que eu chamo de quarta onda, precisamos de pessoas também para poder não trabalhar substituídos pelas máquinas. Agora, o problema naqueles países onde, né, essa tecnologia ela terá um impacto, né, menor, tá, em termos de qualificação dessas pessoas, aí sim talvez haja uma preocupação maior. E a qualidade do emprego? Porque mesmo, estava lendo recentemente uma reportagem referindo-se aos Estados Unidos, diz que as pessoas que se qualificam na universidade não têm conseguido empregos na sua especialidade no mercado produtivo.
Como é que se vê esse problema na Europa? Eu acho que esse problema não é só um problema europeu, tá? Ele é um problema de todos os países. Sim. Tá? Porque a academia, a base dela é muito teórica. Apesar de que nós temos universidades que fazem esse link muito bem, mas a grande parte das universidades não conseguem fazer esse link entre a teoria e a prática no mercado. No mercado, desculpe. Esse é um desafio enorme. Exatamente. Tá? E só voltando àquela questão que você falou, da questão do emprego, né? A qualidade do emprego, eu diria que é o seguinte, que o conceito de empregabilidade mudou muito. Então, nessa quarta onda... Em que sentido? Porque agora o indivíduo não vai trabalhar mais para uma única empresa. Ele vai ter que prestar serviço para várias empresas. Várias empresas. Né? Por isso que a gente está dizendo... O indivíduo está terceirizado, professor? Eu não diria que seria uma terceirização, que é diferente do conceito de terceirização. É? Isso, é muito diferente. Aquele indivíduo que está qualificado, está preparado para essa quarta onda, ele sim vai ter a oportunidade de trabalhar por várias empresas. E ele não vai ter mais que sair da sua casa para poder fazer esse serviço. Ele vai fazer, né, como muitas empresas hoje de alta tecnologia no mundo já fazem, os empregados, né, quando a empresa não proporciona aquele ambiente totalmente, vamos dizer, zen, né, light, e ele permite que os funcionários vão para casa e trabalhem em casa. Qual o impacto dessa nova tecnologia no ensino? É um grande desafio para nós acadêmicos, tá? Porque nem nós estamos preparados para isso. Sem dúvida. Tá? Nem nós estamos preparados para isso. Nós ainda somos aqueles, vamos supor, mestres, vamos assim dizer, que ainda trabalhamos muito... Operadores à moda antiga. À moda antiga, muito bem. Eu acho que bem colocado. Operadores à moda antiga, onde que o nosso contato ainda é com uma tecnologia já ultrapassada. Sim. Hoje os alunos dentro de sala de aula eles estão muito mais preocupados de estar com o seu tablet, muito mais vendo o que está acontecendo ao redor do que preocupado com o professor na frente da sala de aula. E com a aula, o tema que nós estamos dando. Isso. Né? Vindo agora para o Brasil, como está a inovação no Brasil, professor? Eu diria que, mesmo apesar da questão da evolução em termos de legislação no Brasil, nós tivemos aí, em 96, a Lei da Propriedade Industrial, depois nós tivemos aí a Lei da Proteção, né, da questão de inovação tecnológica, a Lei de Propriedade Intelectual e agora, recente, 2004, a Lei da Inovação. Sim. Tá? Apesar de toda essa estrutura legal, eu diria que nós ainda estamos avançando muito pouco. Essa legislação, fazendo uma breve avaliação, é adequada? Eu diria que sim. As necessidades do desenvolvimento do país? Eu diria que a nossa legislação ela é bem adequada. Se a gente for pegar em termos do mesmo período, por exemplo, na França, essa lei da inovação ela é de 99, quer dizer que a nossa é de 2004. Uma defasagem não muito grande. Tá? Mas só tem que, eles, a partir dessa lei da inovação, eles evoluíram muito, e nós não. Sim. Nós ainda estamos com a base na lei da inovação. Como situar o Brasil no ranking dos países mais inovadores? Eu diria que nós estamos muito distante mesmo. Apesar de que, e nós temos um outro problema sério, né? Que no Brasil, a maior parte dessa produção de inovação, ela vem da academia, das universidades públicas. E não das empresas. E não das empresas. E essa integração entre universidade e empresa, sobretudo na Europa e na França, que foi a sua base de estudo? Eu diria que a parte teórica, nós estamos muito bem adequados à questão do que se desenvolve lá. Ou seja, tudo que eu vi aqui no Brasil de teoria é o que também é ensinado lá fora. Sim. O problema é como viabilizar esse processo, que é muito diferente. Inovação se aprende na escola? Eu diria que não, que a escola, a academia, né, o banco de sala de aula, ela pode ajudar a despertar e aprimorar, tá? Isso que eu acho que vem com já o indivíduo. E a relação entre inovação e empreendedorismo? Bom, eu diria que é aquela questão da definição de que é empreendedor e empreendedorismo. Sim. Né? Eu diria que a inovação, ela não tem um vínculo direto com o empreendedorismo, mas eu diria que o empreendedorismo tem um vínculo direto com a questão da inovação. Sim.
O Brasil tem crescido muito pelo estímulo do consumo do que propriamente pela inovação. Como estão os investimentos no Brasil? Eu diria que, em termos de recursos, né, nós temos até um volume de recursos significativo. Entretanto, na minha opinião, esses recursos eles estão sendo mal alocados. Por quê? Porque nós temos, como a maior parte dessa produção intelectual, né, ou de inovação, ela está sendo produzida nas universidades, então todas as universidades acham que estão preparadas para isso, e os recursos são divididos entre essas universidades. E lá fora, eu tenho observado que tem universidades que têm se especializado na área de inovação e outras na área de ensino. Sim. Então, os recursos são, de forma, eu diria, inteligente, redistribuídos. Sim. Voltamos sempre ao problema de gestão no Brasil, não é isso? Sim, eu diria que é um problema de gestão. A corrupção também é uma questão de gestão, cara. Porque se esses recursos todos tivessem sido dirigidos para a questão, né, de financiar essa inovação, nós poderíamos estar bem mais avançados. No terceiro bloco, nós vamos analisar um pouco em que medida a nossa política industrial estimula a inovação e a competitividade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema inovação tecnológica e avaliação. E já deixei no ar a pergunta desse terceiro bloco, que seria em que medida a nossa política industrial estimula a inovação e a competitividade. Eu diria que nós tivemos um avanço, né, no caso brasileiro, significativo, mas não ao nível dos outros países, dessa inter-relação entre, né, o que nós chamamos de um modelo de inovação, que é a tríplice hélice, que seria entre universidade, o mercado, que é a indústria, ou as empresas, e o governo. E o governo. Tá? Então, eu diria que universidade e empresa têm desempenhado muito bem o seu papel, mas as políticas públicas, tá, nesse sentido, têm deixado a desejar muito. Por exemplo, os investimentos do Brasil na Copa do Mundo e neste ano com relação às Olimpíadas, tem provocado algum processo significativo de inovação no país? Olha, do meu conhecimento, não. Tá? Eu diria que, evidentemente, se a gente for pensar em termos de incremento, né, de questões sociais, depois de utilizar toda essa estrutura que foi montada, tanto para a Copa quanto para as Olimpíadas, seria só no sentido de um bem-estar social, mas isso não agregaria muito valor em termos de inovação. Perdemos duas grandes oportunidades, professor? Perdemos. Perdemos duas, aliás, perdemos muitas oportunidades nesses últimos anos. Perfeito. E o que sobra desses investimentos? Olha, o que sobra é pouco e eles estão mal alocados. Como no bloco anterior eu disse, o próprio Europa, a França, por exemplo, ela avançou. Em 2006, ela criou a Agência Nacional de Pesquisa, tá? Criou o Programa de Investimento Futuro, tá? E criou o que nós chamamos, né, que seria quase que o correspondente aos nossos NITs, que seriam núcleos de inovação de tecnologia, tá? Os SATs, que seria, né, que seriam as sociedades de aceleração de transferência de tecnologia. Perfeito. Vamos tentar elucidar um pouco o que são esses programas. Como funciona a Agência Nacional de Pesquisa na Europa? É só na França ou não, países? Não, tem outros países que usam o mesmo sistema, mas eu conheço da França, que eu tive a oportunidade de ter o contato. Inclusive, o laboratório que eu trabalhei, ele é um laboratório europeu, tá, de inovação territorial, tá, e mundialização. Perfeito. Ele é financiado por toda a Europa nesse aspecto de inovação e tecnologia. E isso se divide territorialmente, como o senhor havia mencionado anteriormente, ou não? Sim, a gente pode fazer até o exemplo seguinte, para ter uma ideia. Atualmente nós temos 14 SATs, que são essas sociedades que foram criadas, que têm uma autonomia muito maior do que os nossos NITs, onde elas financiam a base da pesquisa, mas elas só vão financiar aquela pesquisa que tem probabilidade muito boa
de se transformar numa inovação e for agregar valor para, no caso, a localidade, para o estado, para o país ou para a região. Como se formam esses núcleos? É em função da área de conhecimento. Sim. Tá? Então, nós temos lá atualmente esses 14 SATs que estão espalhados pela França e eles estão vinculados à questão local, do território, a capacidade de tecnologia da área de conhecimento daquele local. E como são formados compostos? Pela tríplice hélice, de novo? Sim, Universidade? não, mas na realidade é a tríplice hélice, mas essas empresas, tá, elas fazem um papel de ligação entre as políticas públicas, que é o governo, entre as empresas e a indústria e entre a universidade. Na realidade é ela que vai comercializar, tá? Ela vai viabilizar e comercializar essa inovação tecnológica. Aqui se fala muito, e no mundo todo, o processo de desindustrialização. Como anda o processo de desindustrialização na Europa? Olha, eu não diria... Essa palavra me choca um pouco, desindustrialização. Eu É para provocar, professor. Isso. Porque, na realidade, o que nós estamos tendo é uma mudança, tá, da forma de conhecimento do que é uma industrialização. Tá? Eu não diria que seria uma desindustrialização. Nós estamos evoluindo. Tá? E essa evolução, evidentemente, que ela tem muito a ver, tá, com o nível de inovação e de transferência de tecnologia dos países. Sim. Como a gente ainda, eu diria que nós estamos incipiente nisso, a gente não consegue perceber claramente isso. Tá? Aqui, esse impacto. Sim, lá na Europa a gente percebe claramente. Claramente. Aqui se usa muito também desindustrialização, é exatamente a queda da proporção da indústria no PIB. Nós tínhamos 23% em 1985 e 86 e agora caímos para 9%. Sim, mas isso eu acho que é uma tendência mundial. É uma tendência mundial. Por quê? Se a gente for observar, mesmo, por exemplo, a Europa, os países da Europa, as empresas, principalmente aquelas que são poluentes, tá? Elas estão fora da Europa, como fora dos Estados Unidos. Continuamos exportando empresas e empregos para a China? Os países asiáticos? Para os países asiáticos, exatamente. Toda a luta, por exemplo, do Obama, do Allende, de trazer empresas francesas ou americanas de volta, não deu certo, então? Não, isso não tem funcionado bem, tá? Isso aí, bom, alguns alegam que é a questão, né, das proteções trabalhistas locais, né, é o caso da França, onde que houve um avanço muito grande nessa perspectiva trabalhista, mas que está sendo revista porque o Estado não consegue manter isso. O senhor tem acompanhado exatamente essa nova lei, em que ela consiste de principal, porque a gente tem visto muito mais as manifestações grevistas de resistência a essa nova legislação. Em que consistiria essa nova legislação? Alguns pontos principais, professor. Bom, mas quando você está falando dessa legislação, em que sentido? Da inovação ou da... Não, essa lei com relação à questão da trabalhista. Trabalhista. Tá. Bom, evidentemente que foram ganhos que foram, né, ocorridos ao longo do tempo, mas que em alguns países, como no Brasil, e que tem mudado, a gente não pode negar isso, que tem tido uma mudança significativa, ainda, né, eu diria que há uma certa proteção, tá? Mas não só do lado do empregado, mas também do lado da empresa. Nós precisamos fazer com que as duas, né, tanto a empresa como o empregado, encontrem os esforços com uma direção comum. Sim. Tá? No sentido de, né, cada um ceder uma parte para poder a gente alcançar e conseguir avançar, que senão... Nós estamos no finalzinho do programa e o Brasil vive uma crise econômica, política e também ética. O Brasil é maior do que as suas crises, professor? Eu acho que sim. Eu ainda tenho esperança. Eu acredito que sim, mas evidentemente que a gente não vai poder se dar o luxo de que fatos como estão acontecendo hoje aconteçam, tá, num futuro recente. Que fatos? A própria questão de corrupção, a própria questão da destinação dos recursos, ou seja, como esses recursos têm que ser aplicados. Vamos só pegar rapidamente o exemplo da França. Tá? A França tem 14 estruturas que negociam toda a inovação do país. Nós temos no Brasil mais de 200 NITs, tá? E a cada momento se cria um NIT. Por exemplo, rapidamente aqui, por exemplo, nós temos no Brasil mais de 200 NITs, 100 desses NITs, tá, estão dentro das universidades públicas, aí estaduais, municipais
ou federais, tá? E a gente observa, então, que você tem, a cada momento, aumentando. E lá está no sentido contrário. Eles estão reduzindo para reduzir custos, porque uma estrutura dessa ela tem um custo muito elevado. Muito elevado, muito elevado. Professor, queria agradecer, eu queria agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, cumprimentar exatamente pelos seus trabalhos desenvolvidos durante o doutorado. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a inovação tecnológica relacionada ao desenvolvimento, também confrontada a realidade brasileira com a realidade europeia. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem.